Estamos no meio de um milagre familiar. Esta é a série O Alicerce. Quantos estão crescendo com essa série? Digam amém. Amém. Esse é o nome da série que nós estamos navegando todo domingo e toda quinta-feira. Nós começamos em novembro do ano passado, e nós adormecemos, demos uma pausa na série por conta do final de ano, e agora estamos retomando, porque é necessário que nós ensinemos o povo de Deus a desfrutar de uma família bendita, de uma família que é o desejo do coração de Deus. E hoje o tema é muito gracioso. Olha só o tema de hoje: como construir uma família. Alguém se interessa em construir uma família feliz? Porque as coisas estão tão tortas hoje, pastor Kleber, que podia... Como se construir uma família triste? Pessoal, eu quero, Não, como construir uma família feliz? Afinal de contas, felicidade, bem-aventurança é algo do nosso Deus. Então diga quem está ao seu lado mais uma vez. Você sabe que aqui tem que ter uma interação, porque senão o pessoal dorme. Acabou o louvor, acabou o drops, aí essa é a hora que começa a fazer pipoca lá, o cheirinho vem. Olha quem está ao seu lado e diga assim: nós vamos aprender a construir uma família feliz hoje. Então, se você falou que nós vamos aprender, primeira coisa que você tem que colocar no teu coração: você precisa deixar o seu coração ser um coração ensinável. Porque nós precisamos estar totalmente abertos para entender o que Deus tem, para que nós possamos aprender com Ele. Eu quero começar o texto base da mensagem de hoje. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser abrir ou acompanhar na tela conosco, está em 1 Timóteo, né? Tem um povo falando Timóteo, né? Você já viu, está estourando aí. Mas Timóteo, que era um homem de Deus. Vocês viram o pastor? Timóteo. Vamos falar forte, né? Timóteo 5, verso 8. Me mandam cada coisa, mas tem que filtrar. Diz assim a palavra de Deus: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, leia comigo agora, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Olha que palavra forte que o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, se alguém tem negado os da própria casa, esse tem negado a fé. Esse é pior que o ímpio, é pior que o descrente. Então a gente precisa olhar para a nossa família com um olhar bíblico. A gente precisa olhar para a nossa família com o filtro da palavra de Deus, para que nós possamos construir uma família feliz, segundo a Bíblia Sagrada. Curve sua cabeça. Vamos mais uma vez falar com Jesus nessa hora, igreja. Pai, te rendemos glórias, te rendemos toda a nossa alegria, toda a nossa gratidão. Obrigado, Jesus, porque nós estamos agora prontos para receber a Tua palavra, que vem através de uma pregação. Eu te louvo, Jesus, por todos os motivos de graça que nós te demos hoje, por aquilo que o Senhor já fez, e nós também te louvamos pelo que o Senhor fará, Jesus. Nessa hora nós apresentamos a nossa casa, nós apresentamos a nossa família, nós apresentamos nessa hora, Jesus, tudo que nós temos como bem maior depois da salvação, que é o nosso lar, para que o Senhor venha, para que o Senhor dirija, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor manifeste, Pai, dentro dos lares a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu peço, Jesus, para que o Senhor me use nessa hora, mas que não seja eu, o Senhor através de mim, a dar direção, exortação e a mostrar o caminho para essas famílias que são Tuas. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que são famílias benditas digam amém. E amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Meus irmãos amados, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que têm sido chamados como reis e sacerdotes, aqueles que são ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que produz vida. É você, diga amém. Quantos aqui desejam, de fato, uma família feliz, ter uma família feliz? Então, quando a gente fala ter uma família feliz, você precisa trocar talvez um pouco isso e entender que é você construir uma família feliz. Então, eu vou mudar um pouco a minha pergunta. Quantos aqui desejam construir uma família feliz? Olha como a coisa já fica um pouco mais séria. Eu quero dizer que família feliz é aquela família que é bíblica. Porque vamos dizer, o que é o conceito de felicidade? Como é que a gente fala felicidade, meu presbítero Gustavo, no mundo onde tudo é relativo? No mundo onde tudo é fluido, onde tudo é... A gente tem que afirmar, família feliz é aquela que é bíblica e ponto final. Alguém vai perguntar ou vai questionar, por que família feliz é aquela que é bíblica? Porque aquele que criou a família é aquele que criou a palavra de Deus. E na palavra de Deus, nós temos a direção para a família. Então, eu não posso buscar um conhecimento fora daquele que é o autor do conhecimento. Se eu quero saber o que é uma família feliz, eu preciso ir para aquele que criou a família. Sim ou sim, igreja? Você está comigo nesse pensamento?
Então todos nós, essa é a verdade, desejamos que a nossa família seja feliz, que a nossa família tenha razão de existir, que a nossa família se realize, que seja conhecida nessa terra como família bendita do Senhor. Afinal de contas, isso é uma promessa de Deus. Por isso nós estamos há vários cultos redefinindo o significado. Por que eu disse redefinindo? Porque o mundo está definindo, ou o mundo também está redefinindo, e nós precisamos, um pouco Dilma Rousseff, redefinir o que o mundo redefiniu de padrões, mas nós precisamos ir para a Bíblia para que nós possamos agora sim redefinir o que é uma palavra, o que é uma família. Então nós estamos fazendo isso, alguns cultos já, eu louvo a Deus por esta bendita série, e nós temos encontrado na Bíblia as orientações, para que a nossa família seja de fato abençoada, seja uma realidade, não seja uma família fake, uma família utópica, uma utopia de família, mas seja uma família real. Você pode levantar suas mãos, declarar confissão, diga: eu creio numa família real. Diga: minha família feliz não é utopia, diga: é realidade. Então, a família, nós temos, é o tema, né, da série, é o alicerce de tudo. E nós precisamos então de uma família para desfrutar de intimidade com Deus. Nós precisamos de uma família para nós termos relacionamentos sólidos, relacionamentos de segurança, para que nós venhamos até mesmo, isso é um pouco não dito, mas é óbvio, a continuidade da espécie. Como seres que nós somos criados por Deus, através da família. Alguém vai dizer: não preciso de família para isso. Precisa, por quê? Porque o autor de todas as coisas estabeleceu até mesmo a continuidade da nossa espécie dentro de um modelo familiar. Então nós somos, igreja, famílias evangélicas, sim ou sim? Por isso nós temos que aprender com a Bíblia o que a Bíblia ensina sobre famílias. O que a Bíblia ensina? Eu estava falando ontem com um casal e a gente falava: olha, hoje existem muitos psicólogos, hoje existem muitos psiquiatras, enfim, hoje a medicina ela tem avançado muito. Hoje você vê pessoas fazendo tratamentos psicológicos, tratamentos terapêuticos, como é que fala aquilo? Terapias, enfim. Mas nós precisamos entender que, eu não estou negando a questão da ciência, mas nós precisamos, família, precisamos ir para a Bíblia, sim ou sim? Então nós precisamos buscar conselhos sempre na família. Eu não posso buscar um conselho com uma pessoa que tem outro valor, outra régua de vida, porque senão ela vai falar assim: não, faça isso e faça aquilo, e vai estar fora da Bíblia. Então nós precisamos ir para a Bíblia, porque nós somos famílias evangélicas, nós somos crentes em Jesus Cristo. Por isso nós temos que ir para o que a Bíblia diz. Então, sobre todas as situações que vão confrontar a nossa família, o confronto ele é bom, porque é aí no confronto que tem o crescimento, nós precisamos estar na palavra. A posição hoje da sociedade não é uma posição de famílias benditas, não é uma posição de valores. Os valores judaicos cristãos, podemos dizer assim, eles estão sendo cada vez mais deixados de lado. Então nós precisamos ir para a Bíblia para que nós tenhamos essas orientações a respeito de família. Eu queria, de uma forma bem prática hoje, você sabe que às vezes eu aprofundo um pouco, às vezes é um pouco mais didático, às vezes a gente vai trabalhar um verso, um capítulo, um texto. Hoje eu queria trabalhar de uma forma bem didática. Eu vou trazer muitos tópicos aqui. Se você quiser anotar, tirar foto, vai ser muito prático, porque nós precisamos também trazer a palavra de uma forma prática para essa geração, porque muitos também às vezes não conseguem compreender. Então eu vim aqui com muitos tópicos de forma muito prática. O primeiro é o modelo bíblico da família. O que é esse primeiro ponto? O modelo bíblico da família é aquilo que você tem que ter como algo a ser atingido, aquilo como alvo, como meta. Nós estamos planejando o ano 2025, ainda dá tempo de você planejar. Então, que você tenha um modelo bíblico de família. Nós estamos estudando isso amplamente, sim ou sim, igreja? Então, esse seria o primeiro ponto que eu queria que você colocasse no seu coração. Eu preciso desenvolver um modelo bíblico. Eu estou batendo nessa tecla, nessa introdução, porque não tem como você construir uma família feliz se não for no modelo bíblico. Eu não vou trazer para você uma filosofia, um filósofo. Não, isso não acrescenta nada. O que nós vamos trazer é a palavra de Deus. Então, para uma família ser feliz, eu vou bater nessa tecla até o final da mensagem, nós precisamos de um modelo bíblico. O que é um modelo? É uma referência, é um paradigma. Nós precisamos olhar para aquilo e falar assim: este é o padrão que eu tenho que alcançar. O segundo ponto, de forma didática, é que o casamento ele é prioritário para a construção da família e é uma ordenança de Deus. Então nós precisamos, mais uma vez, redefinir os padrões. Hoje vão dizer que você não precisa se dar em aliança, você não precisa ter uma relação, você não precisa ter um compromisso. A geração de hoje é uma geração que ela repele o compromisso. Tudo que vai ter compromisso, até mesmo profissional, familiar, em relacionamentos, as pessoas não querem. Elas não querem assumir compromissos. Mas a Bíblia nos ensina a nós sermos compromissados. Isso é bíblico. Então, quando nós olhamos para o modelo de família, nós precisamos entender que o casamento é prioritário para a construção e é uma ordenança de Deus. O casamento ele traz essa relação de complemento. Fala com a sua boca a palavra complemento. O que é isso? Um casamento ele vai ser
algo complementar, onde o homem com a sua mulher, o marido com a sua esposa, eles vão se complementar. Eu queria que você entendesse de uma vez por todas que o homem ele não é igual à mulher. Mulheres, entendam isso, vocês não são iguais a nós. Homens, vamos entender isso, nós não somos iguais às mulheres. Eu sei que nessa hora, talvez algumas pessoas elas tremam, porque existe uma filosofia hoje querendo colocar a mulher e o homem no mesmo lugar, na questão de uma igualdade que Deus ele não criou dessa forma. E é bom, porque tudo que Deus criou é bom. Então, às vezes, as mulheres querem ser colocadas por uma voz, e é a filosofia moderna do feminismo, no mesmo patamar do homem. Mas o homem ele foi criado até mesmo biologicamente, sim ou sim. Ele foi criado... Nós somos criados no barro, a mulher foi criada a costela no jardim. Então, já tem uma criação totalmente diferente. E nós não podemos negar a forma como o Senhor nos fez, até mesmo biologicamente. Então, mulheres, não queiram ser rebaixadas a nós, porque eu acredito que vocês são muito especiais. E quando eu estou brincando, logicamente, mas quando existe uma voz falando, não, a mulher também tem que ser brucutu. Não, isso é para o homem, Deus criou o homem. A genética, a testosterona, a questão hormonal, ela é muito clara. A mulher, ela traz uma feminilidade, sim ou sim, igreja? O homem ele vai trazer a virilidade. Eu sei que querem castrar os homens, a gente trabalha isso nos cérebros, e a sociedade tem castrado o homem, porque o inimigo entendeu que se ele acertar uma seta no coração do homem, ele destrói uma família inteira, porque homens posicionados posicionam casas. Agora nós não estamos negando o valor da mulher, porque o homem ele é o provedor, mas a mulher é a edificadora. Então quem edifica o lar é a mulher. Então veja o que eu estou dizendo aqui, um complemento. Isso é a bênção de Deus. Então a gente tem que entender de uma vez por todas. Eu me lembro certa vez eu estava pregando sobre isso e eu fiz um experimento com a igreja. Eu queria repetir ele nessa manhã. Porque quando a gente fala que homens e mulheres são complementares, alguns não. Então eu queria que nessa hora você tem mulheres aqui nessa manhã, sim ou sim? Tem homens aqui nessa manhã, sim ou sim? Eu queria mostrar um pouco da nossa diferença, até mesmo no nosso tom de voz. Então eu vou pedir para vocês, mulheres, primeiramente vocês gritarem assim, mas vocês têm que dar toda a sua energia. Vocês se lembram que eu fiz isso uma vez na igreja? Você vai gritar assim, eu vou para a guerra e eu vou morrer. Você consegue gritar isso com toda a sua força? Eu vou contar até 3, mulheres. Eu quero ver vocês muito, mas assim, dá o máximo. Se quiser tacar o tamanco na minha cabeça, pode tacar. Não, segura o tamanco. Vamos lá, eu vou para a guerra e vou morrer. Essa é a frase de vocês. Vamos lá? 3, 2, 1. Eu vou para a guerra e vou morrer. Nossa, que segurança que eu senti. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Você pode fazer melhor, mulheres. Vamos juntas, vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou pra guerra e vou morrer. Uau, olha que mulheres. Agora eu vou pedir para os homens a mesma frase, amém, homens? Vamos falar da mesma forma? Eu vou pra guerra e vou morrer. 1, 2, 3. Eu vou pra guerra e vou morrer. Olha, eu não sei, mas se tivesse uma guerra, eu preferia que os homens fossem à frente. Tem umas mulheres com uma cara feia para mim nessa hora. O apóstolo fala assim, não levanta, não rasga o cartão de membro, não vai embora, calma, fica até o final. Mas você vê que até mesmo a nossa forma de falar, as mulheres, eu vou para a guerra e vou morrer, isso soa algo romântico até mesmo. É algo, é como uma flor. Então nós precisamos entender que Deus criou papéis diferentes, até mesmo o tom da voz. A gente está brincando aqui, mas isso no dia a dia precisa ser acertado. Porque tem mulheres indo para a guerra e morrendo. Tem mulheres querendo se posicionar em lugares que Deus não colocou. E tem homens também tentando se colocar em lugares que Ele não colocou. E aí, quando nós não estamos estabelecidos nos papéis, por isso que a gente tem que redefinir na Bíblia. A coisa, ela não dá certo. Então, quando dois se casam, eles se tornam uma só carne. Por isso que é um complemento. Por isso que é uma perfeição. É um complemento biológico, é um complemento emocional, é um complemento psicológico e também é um complemento espiritual. Sim ou sim, igreja? Essa é a perfeição de Deus. E aí dentro desse segundo tópico, eu vou abrir agora vários pontos para você ter de forma muito prática. Olha só, o primeiro, no casamento, homem e mulher se complementam em suas necessidades. Então esse complemento, ele é em tudo. Emocionalmente falando, espiritualmente falando, familiarmente falando, profissionalmente falando. Ele se complementa na sua necessidade. E nós precisamos nos submeter a isso. Deus fez necessidades para o homem, Deus fez necessidades para as mulheres, e nós precisamos entender que os dois vão se complementar nessas necessidades. O segundo é que o casamento é uma ordenança do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Não vou trazer o versículo agora, mais para frente. Mas a Bíblia ela diz que o homem e a mulher, eles de forma single, de forma solteiros, eles não conseguem conter, eles precisam se dar em casamento. O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou assim, olha, é melhor você casar do que viver abrasado.
Essa expressão é muito, muito forte de Paulo, né, para os homens. Olha, o que é isso? Olha, por quê? Porque Deus colocou uma necessidade no homem. E essa necessidade ela vai ser realizada, ela vai ser cumprida, ela vai ser saciada. Se é que estão me entendendo? Aonde? No casamento. E aí a sociedade vem pintar o casamento como algo ruim. Deus, ele faz toda a criação e ele fala assim, isso que eu fiz é bom, tudo. Aí Deus fez o homem e falou assim, não é bom que o homem esteja só, fale eu, minha esposa, que ele seja idônea. Não é o que diz a palavra? Então toda a criação de Deus, ela é boa. Aí o casamento é a criação de Deus, ou seja, o casamento é bom. O sexo dentro do casamento é bom, é perfeito e é agradável. Mas a sociedade vem querer colocar isso fora do lugar de casamento, fora de um lugar de compromisso, de aliança. Então tudo que Deus fez é bom, mas o mundo vai tentar falar que não, que o que Deus fez é ruim. E aí quer pintar as coisas de Deus como careta, como tradicional, como sei lá o que dizem, fundamentalista. Mas nós precisamos redefinir os padrões da família. Então, casamento, diga com a sua boca, casamento é uma ordenança do Senhor. Isso. Terceiro ponto, o casamento é o lugar para a vida íntima, que eu estou dizendo, de um homem e de uma mulher. Então, a intimidade que um homem e uma mulher precisam deve ser encontradas no lar. Amém, igreja? Então hoje, isso não é pregado nas igrejas. Hoje as igrejas, como dizem, hypadas, elas falam, venha como está e fique. E tenha a sua própria filosofia e queira só o Deus da bênção. Não, não. O Deus da graça, o Deus da bênção, ele é real. Existem mais de promessas, milhares, nós sabemos disso. Porém, evangelho existe um lugar de renúncia. Jesus falou, aquele que quiser me seguir, olha, negue-se a si mesmo, carregue a sua própria cruz e vem. Então nós precisamos entender que a nossa vontade tem que ser submetida à vontade de Deus. Então, se Deus está falando que o lugar, se a Bíblia diz que o lugar de uma vida sexual ativa é dentro do casamento, nós não podemos negar o que Deus está dizendo. Afinal de contas, Ele criou os padrões. Amém, igreja? Amém. A pessoa tem timidez, fala amém. 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 Glória a Deus. Eu estou no ponto 3, eu quero ir para o 4. O casamento é uma relação de compromisso. Mais uma vez, a sociedade atual não quer compromisso. Então você fala, você vai usar uma aliança. E a aliança aqui ela é só um símbolo, vamos dizer assim, daquilo. Mas é um compromisso. Nós devemos nos submeter à lei dos homens, a palavra. Não, não preciso disso, não preciso de nada daquilo. Esse aí é o anárquico, é o cara da anarquia moral, da anarquia espiritual. Deus criou as coisas com ordem e com decência. O sexto ponto é que o casamento deve ser no Senhor. Então nós precisamos entender que existe um modelo, existe uma forma e existe um lugar que é no Senhor, onde o casamento... Como é que nós falamos do casamento? Digno de todo... É um matrimônio, digno de honra. Digno de honra é um matrimônio. Então, nós temos que entender que honra existe no matrimônio quando ele é feito no Senhor, debaixo dos padrões do Senhor, ou estabelecidos nos padrões do Senhor. Sétimo ponto, o casamento é comparado à relação de Cristo com a igreja. Eu queria que você entendesse que casamento é coisa séria. Porque hoje as pessoas, elas, às vezes, não dão a real noção, a real importância para o que é a seriedade de um casamento. E às vezes elas vão focar mais num dia, que é o dia do casamento, na questão de uma festa, de uma celebração, no que é o resto da vida toda. Então, quando nós vamos diante do altar, você que já foi como eu e já se deu em casamento, você responde perguntas ali diante das testemunhas, dos seus padrinhos, dos seus convidados, e principalmente diante de Deus, e do pastor que está ali representando ali uma pessoa imbuída de uma autoridade espiritual, para que você possa responder perguntas, porque isso é muito sério. Então, a pergunta que é feita tradicionalmente, você aceita se casar com fulano? Fulano, sim, sim. Você aceita ser fiel até a morte, por passar por doença, por crises, por problemas e se manter fiel ao seu marido, à sua esposa, assim. Então, essas perguntas, nós temos que entender que para todo sim nós estamos falando, nós estamos dizendo não para muitas outras coisas. Estamos renunciando muitas outras coisas. Então, quando você se deu em casamento, você está dizendo sim para os padrões de Deus e falando não para tudo que é fora do padrão de Deus. Então, quando nós vamos, aqueles que ainda vão se dar em casamento, hoje, esse ano tem muito casamento para a glória de Deus. Vocês noivos precisam prestar atenção, prever a curva, que aquilo é só um dia. Mas o casamento não é o dia da festa, o casamento é a vida inteira. E ali é como eu digo, é o real life, é ali que começa o jogo. Depois do casamento, eu falei quinta-feira, é como se o Gugu aparecesse e falasse, valendo! Ali que começou. Depois que é lua de mel, passou todo aquele êxtase, comeu todos os docinhos, comeu todas as coxinhas, aquelas ias, fala, vai lá pra lua de mel. Quando volta, é o valendo. É ali que começa a coisa. Então nós precisamos entender que casamento é coisa séria. Casamento é comparado a essa relação de Cristo com a igreja. Olha o que diz Paulo em Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai, eu já citei esse hoje, né? E a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois, quantas carnes, igreja? Uma só carne. Então casamento não tem mais dois, não tem mais eu e ela, tem nós agora.
Antes era a minha vontade, a sua vontade, o meu dinheiro, o seu dinheiro, a minha... Não. Agora tem a nossa vida. Nós estamos redefinindo os padrões de casamento, de família, na palavra, sim ou sim. Então eu não posso trazer uma filosofia para agradar o seu coração. Não, a psicologia vai dizer, tenha o seu momento. Vai dizer, tenha o seu e respeite. Não tem nada disso. Vocês são dois e acabou. Porque senão fica um. Agora, tenham duas camas. Você dorme na cama A, ele dorme na cama... Não, vocês vão dormir junto na mesma cama. Uma vez eu vi o pastor Kleber falando algo pesado, mas bom. Falou, casados tem que dormir, comprar uma cama de solteiro e dormir pelado. É isso. Você que está em crise de casamento, faça como o nosso pastor aconselhou certa vez. Tira a sua cama grande, compra uma pequenininha e dorme os dois pelados lá. Você vai ver se o fogo não aquece. Nem que seja o fogo de empurrar um para o lado do outro. Você já viu como é que faz fogo? É assim, ó. Na Idade da Pedra era assim. Eu vi na escola um filme que chamava Guerra do Fogo. Vocês já viram uma coisa dessa? A Guerra do Fogo, procura. É muito intuitivo. É um filme, os homens da caverna lá, eles iam e faziam o fogo. Aí a mulher estava lavando as coisas no rio lá, o homem olhava e via que nem um na mulher. Eu falei, mas pode passar isso para criança, adolescente? Então nem que você fica lá se esfregando, uma hora o fogo vem. Mas fica esse negócio hoje, não tem o seu tempo, não tem tempo nada. Casamento é junto, é unidade. Você está vendo como a gente precisa olhar para a Bíblia e entender? Não é mais dois, é uma só carne. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado? Você pode me ajudar agora? Olha e fala assim, casamento não tem mais dois, tem um só agora. A gente precisa redefinir os padrões. Paulo diz no 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ponto 3 de hoje, vamos lá, avançar, que é bem didático. A família bíblica é descrita como um relacionamento em que todos têm responsabilidades dadas por Deus. Tem família aqui, sim ou sim? Amém. A pessoa, não sou casado, você é jovem, você tem responsabilidade dentro da sua casa. Você é criança, a gente fala para o Cis lá, tem responsabilidade nas casas. Todos os membros têm responsabilidades. E nós precisamos ensinar isso na mais tenra idade da criança. Então, quando seu filho tiver já condição, fala, você vai levar o lixo, você vai lavar a louça, você vai arrumar sua cama, você vai preparar o seu café. E vai dando responsabilidade. Porque senão vira uns marmanjos depois sem responsabilidade. Aí casa, liga para a mãe para ela vir aqui dobrar minha cueca. Fala, filhão. Então, todos têm responsabilidades. E a gente tem que ter presta atenção no seu pastor agora. A gente não pode confundir algumas questões. A gente não pode confundir o que é família e o que é parente. Você casou, eu sei que as sogras e as mães não gostam muito dessa parte, mas essa é a verdade. Você casou, teu pai virou teu parente. Teu irmão virou teu parente. A tua família é a tua esposa, cara. Não, mas mamãe quando vai... Não tem mais mamãe quando vai em casa. Mamãe quando vai em casa, existe uma esposa que é aquela que edifica aquela casa e é aquela que comanda aquela casa ao seu lado. Porque senão assim, não, quando a mamãe vem aqui, Não, a mamãe tem que ser um pouco frustrada na tua casa. Porque senão ficam uns homens marmanjos. A mamãe vem hoje. Não, a mamãe pode vir, eu não estou falando que você não pode receber, mas você precisa cortar esse cordão umbilical com a tua mãe, cara. Você precisa entender que na tua casa quem vai mandar é a tua esposa e você. E vice-versa, logicamente. Porque tem também as meninas que o papai vem em casa e fica uma relação estranha. Então assim, casou. Agora, esse é o seu foco. Eu amo a vida do meu pai, eu vou honrar meu pai até o quanto ele estiver aqui conosco, amo a vida dos meus irmãos, mas eu entendo que responsabilidade minha é a minha esposa. E se eu inverter essa ordem, vai dar ruim. Então, dá para você honrar pai e mãe e continuar sem inverter? Lógico que dá. Lógico que dá. Porque nós temos uma relação familiar excelente. Eu falei quinta-feira, não sei se você ouviu, da relação que você tinha com a minha mãe. Uma relação que fala, não, nogra e sogra não dão. O quê? Eu vi uma relação de nora e sogra que não era nora e sogra. E com a Nath também, né? Que era filha e mãe das meninas, com a minha mãe. Por quê? Porque tem sabedoria, porque está na palavra. Porque a mãe tem que saber o limite dela, assim como a esposa também tem que saber como ter sabedoria em ocupar o seu limite, o seu espaço. Então, se todo mundo tiver ordem e decência, dá para conviver. Só o meu pai disse sim, cara. Se todo mundo tiver ordem e decência, dá para conviver, igreja? Amém. Aí você está falando, bicho, você não conhece a minha sogra. Você não conhece a minha, cara. A minha é uma bênção. Agora ela é uma bênção, disse a filha dela, tá? Vamos voltar para as coisas do Espírito. Primeiro, provisão das necessidades básicas. Como é que funciona essa questão? 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente, cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então você tem que entender que a prioridade sua é suprir a necessidade da sua casa. Você, marido, você, esposa, o foco de vocês é a casa. O foco de vocês é a construção junto. A gente vai para o segundo ponto, criação dos filhos. Hoje está bem didático. 1 Timóteo 3,12 diz assim:
o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Aí nessa hora o encapetado vai dizer: eu não sou diácono, eu vou ter 3 mulheres. Esse é pro diácono, bispo. Hoje existem casamentos, como é que eles falam? Liberais, casamentos, tem uns nomes estranhos. Como que é? Aberto, casamento não sei o quê. Cara, nós precisamos ir para a palavra de Deus, nós precisamos ir para os padrões de Deus. Então nós, homens, somos maridos de uma só esposa e esposas são maridos de um só homem. Sim, igreja? Amém? Então começa uma confusão, aí começa os padrões do mundo, vai entrando, e você vê realmente, né? Quando você vê, tornou normalidade. Nós não podemos trazer o comum para o normal. Normal é norma, é o que está na palavra de Deus. O que é comum vai ser o mundo. Então nós precisamos, o marido seja esposo de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa. Então nós, homens, precisamos desse governo, precisamos nos posicionar. Eu sei que para alguns isso é um desafio, mas nós precisamos buscar no Senhor, e Ele dá sempre sabedoria, estratégias e meios para que a gente possa viver o que Ele estabeleceu na sua palavra. Eu estou em qual? O terceiro. União produz proteção. Fala com a sua boca que isso é bom. União produz proteção. Então, quando não tem união, quando não tem essa unidade, não tem proteção. Aí um acusa o outro. Vira uma guerra de farpa. Porque você. Não, vou voltar para Efésios, não tem mais você e eu. Tem nós agora. Então, essa união vai produzir proteção para o casal. Essa união vai produzir proteção para os filhos. Filhos que veem pais unidos, eles se sentem seguros. Filhos que veem pais que amam suas esposas e esposas que amam seus maridos, eles se sentem acolhidos. Eles se sentem num lar onde traz segurança. Então, essa unidade, ela vai produzir segurança no casamento. Agora, quando não tem unidade, existe vulnerabilidade, existe distanciamento. Então, por isso que Jesus, na sua última oração, falou que eles sejam um. Se Jesus orou para que todos nós, como igreja, fôssemos um, quanto mais um casal. Quando Jesus fala, olha, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo, não é essas as ordenanças do Senhor? Amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o mais próximo seu? É aquele que dorme ao seu lado. Então, antes você fala, não, eu quero amar o meu irmãozinho da igreja, tá bom, mas como é que você tem amado o seu marido e a sua esposa dentro de casa? Porque senão você é hipócrita. Porque você quer ser o amorzão, o amor em pessoa com os outros, mas você tem que amar o mais próximo que está ao seu lado, que é o seu cônjuge. Então, unidade, união produz proteção. Mateus 12:25 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por que tem casas que vão para a ruína? Porque não estão em unidade. Jesus também certa vez falou: quem comigo não ajunta, espalha. Então quem não está juntando, está espalhando. Está um puxando a corda para um lado, o outro puxando a corda para o outro lado. O que tem no meio? Tem um abismo. Agora, quando tiver unidade, ombro a ombro, colado, uma só carne, tem proteção, tem segurança. Então nós precisamos viver a nossa vida conjugal, familiar, nesse lugar de união, de unidade. Logicamente começa com um casal, homem e mulher, maridos, e depois com os filhos. Então a família, ela não vai muitas vezes longe sem que tenha essa unidade. Você quer ir longe, você vai ter que chamar a tua esposa para ir com você. Você quer ir longe, esposa, você vai ter que chamar o teu marido para ir com você. Eu sei do que eu estou pregando. Eu sei, a gente fala assim, não, por mais que a gente possa pregar o que está estabelecido, é muito mais forte quando a gente já venceu algumas coisas. Eu venci isso com a minha esposa, já dei meu testemunho inúmeras vezes. Nós tínhamos um momento onde cada um tinha um foco de vida, e aí abriu um buraco, porque não tinha unidade. No momento que nós nos unimos e tivemos um propósito, houve segurança, houve estabelecimento, houve bênção de Deus em casa. Então assim, se nós queremos ver a bênção, nós não podemos lutar contra o que Deus estabeleceu, nós devemos nos submeter ao que Deus estabeleceu. Quarto ponto, qualidade de vida. Você precisa entender que Deus tem qualidade de vida. Existe uma voz legalista, desculpa a expressão, mas crente chato, que acha que as coisas espirituais têm que ser chatas, que as coisas espirituais têm que ser raivosas. Não, Deus é bom, Deus é manso, Deus é humilde, Deus é gracioso, Ele é o Pai de toda dádiva, toda luz vem do alto, é dele que vem tudo isso. Então nós precisamos entender que casamento tem graciosidade, casamento tem leveza. Por quê? Você está com a imagem deturpada, você está vendo que o mundo está falando de casamento, as piadas, as brincadeiras de quando casa e acabou a vida, aquela coisa toda, sabe? Tudo bem, nós podemos ter mas cuidado para isso não ir tornando um padrão no seu coração de normalidade, porque casamento tem felicidade, casamento tem que ter qualidade de vida, família tem que viver qualidade de vida. Deus é bom, igreja, tudo que Ele fez é bom. O casamento, a família de Deus, então existe bondade na criação de Deus. Salomão disse certa vez: com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma. Você está recebendo hoje sabedoria e inteligência? Para quê? Para que a sua casa seja firme, para que a sua família esteja firmada na rocha com inteligência. Você tem que se perguntar: o que vai me trazer segurança? O que vai me trazer paz? O que vai me trazer descanso familiar?
E Salomão, ele diz mais no verso 4, ele diz: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Você quer ver bênção no teu lar? Você precisa de conhecimento da palavra de Deus. Aí tá as pessoas correndo atrás de gurus, correndo atrás de coisas. É esse conhecimento que traz prosperidade para a tua casa. É esse conhecimento que enche e traz, bens preciosos, bens deleitáveis. Fala mais uma vez: qualidade de vida é de Deus. Então não se conforme com uma família cri-cri. Não se conforme com uma família onde é briga, onde é gritaria. Não. Isso não vem de Deus. Quinto ponto: ordem na família. Então a nossa família tem que ser uma família com ordem e com decência. É o que diz em 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito como igreja, com decência e ordem. Então um casamento, um relacionamento não pode ser algo indecente. Não pode ser algo baderneiro, sem ordem. Existe uma ordem e uma decência que também é bom, porque foi estabelecido pelo Senhor, foi criado pelo próprio Deus. Então esse texto, ele se refere a essas recomendações de um culto. Mas quando nós vamos entender o que é a nossa casa ela deve ser, eu aprendi desde pequeno, a nossa casa tem que ser extensão do Senhor. A nossa casa tem que ser extensão da igreja. E a igreja tem que ser extensão da nossa casa. Eu sei que a gente às vezes tem uma ideia, e essa ideia ela está errada, tá? De que culto é aquilo só que acontece entre quatro paredes num domingo de manhã, ou num domingo à tarde, no dia do Senhor. Culto é a sua vida ao Senhor. Se você tiver esse entendimento que tudo que você está fazendo é adoração e culto, você vai entender que o seu casamento você está cultuando ao Senhor. Você vai entender que a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata o seu marido, você está cultuando ao Senhor. Devemos fazer tudo como para o Senhor. Ou seja, em todo tempo, nós não saímos do ambiente de igreja e acabou o culto. Acabou talvez a celebração, a ministração, acabou a coinonia daquele como a igreja é reunida. Mas o seu culto, ele não acaba. Você continua adorando ao Senhor no seu carro, você continua adorando ao Senhor na sua empresa. Isso tudo é adoração, isso tudo é culto. Então Salomão vai dizer em Provérbios 11, 29, o que perturba a sua casa é do vento. Já pensou se herdar o vento? Só isso. Só vento, não tem nada palpável. E o insensato é servo do sábio de coração. Então, dentro de uma casa, igreja, não pode haver perturbação. Eu posso ouvir um amém? Amém? Então, marido, não perturbe a sua esposa em nome de Jesus, cara. Esposa, não perturbe. Tem umas esposas que são perturbadas por natureza, cara. Segura, puxa o freio, respira. Como é que é? Respira azul, solta vermelho. Faz alguma... Não pode perturbar os filhos. Aí os filhos já vêm uns perturbadinhos de... Você fala, o que é isso? Eu falo, não, bispo, é que ele tem hormônio. Não, isso aí tem demônio, é diferente. Não confunda hormônio com demônio. Porque tem perturbação. Então assim, tem que ter paz, tem que ter leveza, tem que ter qualidade de vida. Você pode estar falando, bispo, você está pregando algo. Eu estou pregando o que é a vontade de Deus para a tua casa, cara. Recebe isso em nome de Jesus. Porque se fosse o Luciano Huck falando que é família, está falando a Globo está falando. Não, Deus está falando para você. E a voz de Deus está acima da voz do mundo. Então não aceite os padrões do mundo, aceite o que Deus está dizendo para você. Sexto de hoje, vamos lá. O marido lidera em... Tem marido aqui, sim ou sim? Como é que nós lideramos a nossa casa? Em amor. E amor, entenda algo, maridos, não é... Esposas também. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Se você tiver um amor como uma decisão, porque aí vai chegar aquele cara, eu vou me divorciar. Por quê? Porque eu não amo mais. Você não entendeu nada, cara. Sabe de nada, inocente. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Você vai decidir amar todos os dias a tua esposa. Esposa, você vai decidir amar todos os dias o seu marido. Porque se for pelo que você sente, amado, você não faz nada. Aí você é a criança mimada. Eu não estou sentindo vontade, não vou fazer. Eu não quero comer arroz e feijão, não sinto, não quero fazer isso. Você é criança? Ou você é um maduro espiritual? Eu vou ter que voltar para Paulo quando ele diz, certa vez, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu pensava como menino. Eu sentia como menino. Agora não, deixei as coisas próprias de menino. Se você se tornou um homem maduro, eu preguei sobre isso no passado nos Cedros. O que são as coisas de menino que você tem que deixar? Talvez é esse sentimento de amor. Nós não somos mais meninos da fé, nós somos homens maduros. E homens decidiram e decidem todos os dias amar as suas esposas. E esposas também decidem todos os dias amar os seus maridos. Porque amor é uma decisão. Efésios 5:24 diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Nessa hora, a Frida Kahlo se tremece lá, as feministas, a Beauvoir lá, fica tudo, Jesus. Mas nós não podemos negar o que Jesus estabeleceu. Amém. Certa vez também Paulo diz, ele é o Criador, nós somos a criatura. Não podemos dizer, por que fez isso? Porque fez dois ouvidos, um nariz, uma boca, por quê? Deus faz tudo como lhe apraz.
Então, se Deus está falando que existe uma submissão, nós vamos entender o que é isso. E vamos aceitar, então, essa história de submissão mais uma vez. Vamos redefinir os padrões. Então, quando eu falo com homens, eu falo, homem, olha, como que a sua mulher ela vai se sujeitar em tudo a você, marido, se você não está em tudo sujeito a Cristo? Então, a gente precisa ajeitar as coisas. Então, nós, maridos, eu sei que isso é forte, mas nós precisamos ir para a Bíblia, nós precisamos sujeitar em tudo a Cristo. Então, a minha vida, ela tem que estar submissa a Jesus. Porque se a minha vida estiver submissa a Jesus, eu posso olhar para o lado, para minha esposa e falar, esposa, agora sim você pode submeter a mim. Em todo casamento a gente explica isso, submissão não é subserviência, submissão não é você ter uma escrava dentro de casa, é você estar debaixo da mesma missão, submissão. Existe uma missão para o marido e a esposa está debaixo dessa mesma missão. O problema é que hoje os maridos às vezes não sabem a sua missão. Qual que é a minha missão de vida? A sua missão de vida é você ser o marido que Deus estabeleceu na palavra. Servir a sua esposa, honrar a sua esposa. E aí você vai ter uma esposa submissa a você. Então, o marido está sendo comparado a Cristo. Isso aqui é muito forte. Eu costumo dizer, como é que uma esposa vai se submeter a um marido se ele não demonstra amor por Deus, não demonstra amor pela sua esposa? Então, Cristo ele vai demonstrar o seu amor pela sua igreja. Então, nós, maridos, devemos demonstrar o nosso amor pelas nossas esposas. Então, homens, não economizem em elogios. Eu sei que às vezes você é muito tímido para elogiar. Você viu uma coisa, existe uma voz também que fala assim, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou, não sei se não é mimar a palavra, mas eu vou me mostrar muito vulnerável. Cara, você não está numa guerra, você está num casamento. Aí fica assim, eu não vou elogiar minha marida, eu ia falar, nossa, eu não vou elogiar o meu marido, porque senão, sabe, ele vai se achar muito. Aí o marido fala, eu não vou elogiar minha esposa, porque senão, aí vai passar a vida, vai ficar um virado para um lado, outro virado para o outro. E por que vocês não têm uma relação? Não, porque o diabo colocou uma seta no coração de vocês. Minha esposa se arrumou hoje, eu parei e falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu iria para uma ilha deserta com você e ficaria o dia inteiro gastando você. Não foi o que eu disse? E a Kiara e eu, papai, eu falei, você é minha filha, meu amor da minha vida. Eu amo essa mulher, eu tenho atração por ela, eu amo a vida dela, o meu coração é o coração dela. Eu vou ver ela se arrumando linda, maravilhosa, eu vou olhar e falar, não vou falar, porque senão ela vai... Ela é maravilhosa, é a mulher que Deus me deu. Então, você vê como é uma coisa assim, não tem um diálogo, não tem a coisa... Não, passou, eu falo, que perfume, vem cá. Deixa o culto pra lá, vem cá, Sindó. Temos coisas mais importantes a resolver. O meu primeiro ministério é minha casa. Se um dia eu não vier na igreja pregar, vai porque eu estou cumprindo meu ministério em casa. E esposas vice-versa. Viu o seu marido? Fala, cara. Elogio sincero, validação. Marido, como você é maravilhoso, como você faz isso bem, como sua barriga grande é maravilhosa. Não, nem precisa. Então, assim, sabe, demonstrem. Cristo demonstrou o seu amor pela igreja, demonstre o seu amor dentro de casa. Ai. O apóstolo Paulo, ele ensina que o marido ele deve exercer o mesmo amor que Cristo. Nós estamos vendo esse amor que foi expresso pela igreja quando Cristo morreu numa cruz. Amém, maridos? Eu falei nos CEDs esses dias não, ano passado, eu falei assim, quantos estão dispostos a morrer pelas suas esposas? Todos nós. Porque tomar uma bala perdida às vezes é muito fácil, isso que é a verdade. Mas e viver pelas nossas esposas? Quantos nós estamos dispostos a viver pelas nossas esposas? Porque viver vai ter as suas renúncias, vai ter você engolir os sapos, vai ter você... E isso também serve para as esposas. Você está disposta, esposa, a viver pelo teu marido, pelo teu casamento? Você está disposta? Porque morrer é mais fácil, você põe lá na frente da bala e ainda é tido como Marte. O cara, foi um herói. Mas e todo dia você cuidar do seu corpo, você cuidar do seu casamento, você regar? Porque é um jardim. Se é um jardim, tem que regar. Regar é você cultivar. É você amar o coração. É você entender, marido, que a sua esposa vai ter dores que você não criou no coração dela, feridas, e você vai ser aquele agricultor que vai cuidar daquele coração. E vice-versa. Então isso é um relacionamento, isso é um casamento. Então o amor é um amor que se sacrifica. É um amor que ele vai ali muitas vezes se humilhar, que não mede esforços para o bem-estar do próximo, do cônjuge. Por quê? Porque esse é o amor de Cristo. E nós temos Cristo com a nossa medida, com a nossa régua. 7, o marido compreende e respeita a esposa. Está em 1 de Pedro 3,7. Maridos, é para nós. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a mulher, como parte mais frágil. Então a esposa, meu pai diz sempre, não é fraca, ela é frágil. Porque a mulher é fraca. Não, a mulher ela é forte, porque ela é do Senhor, ela está no Senhor. Mas ela foi criada mais frágil, ela tem algo feminino. E foi Deus que criou assim. Tratai-a com dignidade. Então nós temos que ser homens dignos para com as nossas esposas. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que recomendação importante. Muitos estão com céu de bronze, homens, por quê? As orações são interrompidas, as coisas não acontecem. Por quê? Porque não estão
tendo consideração com a esposa. Não estão vivendo a vida comum do lar. Então, o que é isso de ter consideração e tratar com dignidade? Nada mais do que você priorizar a sua esposa. Ajudar ela com as tarefas do lar. Ajudar ela com, enfim, dar o melhor presente. Dar o que você pode para suprir ali o coração dela. Então, nós precisamos, mais uma vez, redefinir os padrões com base na palavra de Deus. Então, muitas vezes, é você trocar aquela luz que ela já pediu para você trocar faz um mês. É você arrumar a fechadura ali, ou chamar alguém para arrumar. Então, é isso, às vezes é isso o casamento. E a esposa está ali, vou ter que falar de novo. Esposa, vai ter que falar, porque os homens também, às vezes, eles não entendem na primeira. Fala 1, 2, 3, 4, 5, uma hora a gente vai pegar no tranco. É assim. Então a gente precisa ir para a palavra. Porque um marido conforme a vontade de Deus, igreja, ele tem o seu coração aberto para o Senhor. Ele procura seguir os mandamentos de Cristo. Eu queria que você anotasse algo no seu coração. O marido deve se submeter ao seu Salvador antes de esperar a submissão da sua esposa. Então, se a gente alinhar as coisas elas vão sendo alinhadas. Então, esposa, ajude o seu marido a se submeter ao Senhor. Seja sábia. Mais uma vez, a edificação do lar está na sua conta, esposa. Ele talvez é o provedor, talvez não, com certeza. Ele é o sacerdote, ele é o cabeça, como diz a palavra. Porém, a edificação está na conta da esposa. Então ajude, seja essa edificadora e ajude seu marido a submeter ao Senhor. O marido humilde, ele ouve a voz de Deus. O marido humilde, ele vai olhar para Deus antes de direcionar a sua casa, ele vai ouvir a voz de Deus. E é por conta dessa sua posição de humildade, essa posição de submissão a Deus, que as orações elas não se interrompem. Então, para que nós tenhamos esse fluxo, liberado com o céu de oração, a gente precisa estar submetido ao que Deus está falando. E muito mais do que isso, um marido segundo o coração de Deus, ele é atencioso, ele cuida da esposa, ele faz a mulher se sentir especial diariamente. Então, ache, marido, eu já vou chegar nas esposas, tá? Vocês estão falando, fala logo para as mulheres, fala logo, calma. Faça a sua esposa se sentir especial diariamente, todo dia. Ah, mas eu fiz ontem já passou, tem que ser hoje de novo. Ah, mas eu já fiz anteontem. Eu fiz lá na lua de mel. Você casou quando? Em 83 eu casei. Pô, cara, você casou em 83? Tá vivo ainda? Acho que tá, né? Fiz umas contas aí. Vai lá, pega a bengalinha para ela, faz alguma coisa para sua esposa, mas honra ela independentemente da idade. Faz ela se sentir todo dia a mulher mais especial. Amém, igreja? Então os maridos devem honrar as suas esposas, pois elas são um presente dado pelo Senhor a nós. E é preciso demonstrar carinho, é preciso demonstrar afeto. Sei que para o homem às vezes é um pouco mais. Por isso que, maridos, amai as vossas esposas. É uma ordem clara para nós. Demonstre esse amor. Os maridos devem ter essa honra, esse amor demonstrado. O marido humilde, ele admite que ele não sabe de tudo. E se ele admite que ele não sabe de tudo, ele vai valorizar a opinião e o conselho da esposa. Ele vai entender que a esposa muitas vezes é usada por Deus para falar o seu coração. Então, antes de uma decisão importante, nós devemos orar. Logicamente, que a Deus pedindo sabedoria. E depois nós precisamos trazer isso, um consenso, lembra da unidade? Ali na mesa, os casais, talvez os filhos. E quando um marido, ele vive conforme a Bíblia, as orações, elas são poderosas. As batalhas, contra as investidas do mal, do inferno, é algo poderoso. Então nós precisamos entender, talvez, você não tem esse hábito, comece a ter, ore com a sua esposa, ore juntos. Não, eu estou orando aqui, o bispo está orando lá, tenta orar junto. Tenta não, porque quem tenta é o diabo, né? Faça uma força aí, ora junto. Vai com a sua esposa, senta os dois, dobra o joelho, vai em oração. E a atitude da esposa e dos filhos, ela é fortemente influenciada pela relação do marido com Deus. Então, se você, marido, entender que você tem que ter uma relação com Deus que vai influenciar a sua casa, é como a gente fala nos cérebros. Um homem posicionado, ele posiciona uma casa. Bispo, mas por que então tem casas que não estão posicionadas? Porque tem uma esposa também que às vezes não deixa o homem se posicionar. Aí é um outro fator. Aí muitas vezes o homem quer entrar no espaço, só que tem alguém. Aí já dizia a física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, não é? Tem um quadrado lá de marido, tá a esposa lá, não, deixa comigo, eu resolvo. É o que eu falei, né? Chama o garçom, ô grande. Ô esposa, não fala o grande, deixa teu marido chamar pra pedir a conta, cara. Fica você lá querendo suprir as demandas. Então sai do quadrado de marido para que ele possa se posicionar no quadrado de marido. Às vezes, se eu sair vai dar ruim, deixa dar ruim. Solta o leão, você vai ver se ele não pula o muro. É que você está ali querendo cumprir demandas que não é sua. Então, assim, quando a gente estabelece os padrões, quando a gente vai para a palavra, quando tem sabedoria, eu brinco aqui porque eu sei que tem muitas famílias que estão vivendo muitos desafios dentro de casa. E é para ficar um pouco mais leve para você receber esse conteúdo. Porém, isso aqui tem que ser feito com muita sabedoria, com muita mansidão, com domínio próprio, com longanimidade, com paciência, com benignidade. Afinal de contas, tem que fluir o fruto do Espírito na sua vida. Quem está ouvindo Deus, diga amém. Então, quando um homem confia totalmente no Senhor, ele passa essa confiança para a sua família. O marido, ele deve ser um influenciador da sua casa.
Tem um homem do seu lado e fala, você deve ser o influenciador da sua casa, marido. Então, se o marido já aceitou a posição de líder espiritual da casa, se essa resposta já foi sim, eu aceitei isso, bispo, então agora é hora de se envolver com a esposa. Porque a Bíblia diz, os dois são herdeiros da mesma graça. Os dois são herdeiros da mesma graça, então tem que ter um envolvimento. Então vamos aprender, nós homens, a amar as nossas esposas, como o Senhor ama a sua noiva. Vamos aprender a demonstrar esse amor, vamos admitir os nossos erros, vamos pedir perdão, vamos servir elas em oração, para que a casa prospere, para que as orações sejam atendidas e para que nós vejamos a glória de Deus. Eu sei que para alguns homens isso aqui é desafiador, cara, mas faz o que Deus está falando. Deus é a tua força, você é um valente de guerra. Então aprenda com o altar, aprenda com a palavra. 8º de hoje, vamos lá. A esposa respeita a liderança do marido. Então agora nós entramos na parte da esposa. Esposa, você precisa respeitar a liderança do marido. Amém? Precisa também dar esse espaço. Porque tem mulher que fala, não, mamãe me ensinou. Mamãe pode ter ensinado algo que era a realidade dela, mas que não era a verdade do céu para você. E você está vivendo fora da cultura do reino. Então nós precisamos entender, esposas devem respeitar a liderança do marido. Efésios 5:22 diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então já expliquei, essa sujeição da esposa deve ser espontânea, porque é uma sujeição baseada no amor e no temor do Senhor. Então não é algo, vou fazer porque está mandando, não, você tem que se esforçar, você tem que se submeter em amor ao seu marido. Tem que ser algo natural. O apóstolo Paulo ele diz que a sujeição ela deve ser como ao Senhor. Então essa sujeição, ela não é uma sujeição cega, ela é uma sujeição consciente, tem a boa consciência. A sujeição da mulher ao marido tem que ser num sentido espiritual, num sentido de relacionamento, tem que ser num sentido em todos os âmbitos do casamento. Porque você vai ver, quando que dá ruim isso na relação? Quando os dois ficam num braço de ferro. Eles ficam um tentando puxar para o lado e o outro para o outro. Fica nesse braço de ferro. Uma hora alguma coisa vai estourar. Uma hora vai dar ruim. Por quê? Porque está fora dos princípios. Para você, esposa, o nono é para você. Olha só, esposa, ela é incentivadora. Esposas, em nome de Jesus, vocês não têm noção do poder que vocês têm para fazer esse marido voar. Bispo, meu marido é um encostado. Você tem o marido que você merece, com todo o respeito. Porque se você entendesse o poder que está dentro de você de incentivar esse cara, você saberia como. Você saberia. E você tem potencialmente tudo que você... Você é a edificadora do seu lar. Ou seja, a edificação está nas tuas mãos. Só que a tola, ela destrói com as próprias mãos. E o que nós estamos vivendo hoje é uma geração de mulheres tolas, que estão destruindo os casamentos, mulheres rixosas, mulheres que são aquelas goteiras que ficam gotejando, ninguém aguenta isso, porque não tem sabedoria. Mulheres que ficam, não dão respeito ao seu marido, mulheres que muitas vezes difamam os maridos das rodas, que sentam nas rodas e falam mal do marido, que expõem o marido, que expõem o casamento. Isso é ser tola, isso é destruir o casamento com as próprias mãos. Agora, quando a mulher ela entende que ela tem um poder de incentivar, uau! Esse marido voa. Quando você vê um cara voando, pode ter certeza, não é atrás não, do lado dele tem uma mulher que ela é incentivadora. Tem uma mulher que já entendeu o poder que ela tem. Se alguém puder me ajudar com as crianças hoje, em nome de Jesus, ela tem um poder, ela tem sabe, nas mãos, toda a sabedoria, e ela vai impulsionando o marido, e quando o marido vai cair, ela pega o marido e fala, não marido, eu estou com você, somos uma só carne, olha, Deus está contigo, Deus vai abrir a porta, Deus vai prover, faça o curso, se especializa, faça isso, vai por aqui, vai por ali. Olha, amados, uma mulher dentro de casa, sabe, incentivadora, o marido decola. O marido decola. Bispo, como é que você diz isso? Eu sei o que Deus fez na minha vida através da minha esposa. Eu sei o que Deus fez na minha vida através da minha esposa. Eu brinco aqui e tal, mas eu não estaria onde eu estou hoje se não tivesse bispo assim ao meu lado. Eu tenho plena convicção disso. Plena convicção disso. Então, mulheres, entendam o poder que está sobre vocês. Não destruam seus casamentos. Impulsionem os seus maridos. Incentive. Você tem que ser a maior incentivadora do seu marido. Você tem que ser a maior incentivadora do seu marido. Tito diz assim a palavra de Deus, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido. E olha, se tem recém-casado aqui, olha só, temos que instruir as jovens, aquelas que vão casar. Ame o seu marido, ame os seus filhos. Ou seja, demonstre isso dentro de casa. Não ouça a voz do feminismo, não ouça a voz da filosofia moderna. Ouça a voz de Deus e a sua casa vai prosperar.
Ouça a voz de Deus e o seu casamento vai ser frutífero. Você vai ver amor nos seus filhos. Salomão diz em 31, mulher virtuosa quem achará? Se você achou, diga glória a Deus. Eu achei, em nome de Jesus, uma mulher virtuosa. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Por isso que eu disse que você tem um marido que você tem um marido que você merece. O meu marido não confia em mim. Porque você não é uma fina joia, porque você não é uma mulher valiosa. Porque o marido que achou essa joia, o coração dele confia na esposa. O coração confia e não haverá falta de ganho. Amados, se nós colocarmos a nossa família nos padrões de Deus, as coisas destravam. É que tá um braço de ferro, tá uma guerra, tá um farpa para lá, farpa para cá. Deus abençoa, que não vai abençoar. Deus não contradiz a sua palavra. Deus não mente, Ele não nega, Ele não pode negar-se a si mesmo. O que Ele estabeleceu tem que cumprir. Então, para que a bênção se manifeste, os princípios têm que ser cumpridos. Aí está cada um vivendo uma vida, está um açoitando o outro, um batendo o outro, um gritando, bate, cara, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Mas Deus abençoa, não tem bênção que se manifeste num lar desse. Agora, quando o marido acha joia, quando a mulher é edificadora, o coração confia nela. Amado, a palavra de Deus diz, não haverá falta de ganho. Esposas, entendam o poder que vocês têm na vida dos seus maridos. Uma mulher sábia, eu sei o que eu estou falando, ela vai fazer esse cara virar uma... Sabe o que tira da granada? É o pino, né? E é isso que você tem esse poder. De tirar esse pino desse cara e ele explodir no bom sentido. E ele crescer, e ele avançar, e ele prosperar. Mas ele tem que ter essa mulher sábia. Então impulsiona. O cara está trabalhando, o cara está dando a vida dele o suor, chegou em casa, sabe, receba ele bem. Tem uma palavra edificadora. Você demorou hoje, hein? Onde você estava? Estava com quem? Deixa eu cheirar sua camisa. Ah, pelo amor de Deus! Por que chegou essa hora? Está me traindo, né? Você vai trair, porque você está confessando isso dentro de casa. Agora, recebe seu marido com amor. Marido, dá um abraço, dá um beijo, senta, preparei a mesa, vai lá tomar um banho, descansa um pouco no sofá, faz uma massagem nele. Amado. Olha aí os homens começando a se manifestar. Fala, bispo. Recebe ele com uma lingerie e fala, oi, marido. Ele é teu marido, mulher. Fica, não vou mostrar nada. Paga a luz, tudo escuro, não sei o quê. Posso falar uma coisa? O cara não está nem aí pro teu tamanho. Fica a mulher, eu não posso mostrar. Ele vai ver você e falar, essa é a mulher que Deus me deu. Homem que é homem, não está nem aí, eu estou falando sério. A mulher fica com os complexos. Para com isso. Porque sabe o que a gente entra? A gente entra hoje em maridos que são, sabe o quê? Eles são mendigos sexuais. É verdade. Eles têm que... Não. O corpo da mulher é do marido e vice-versa. Então você vê e fica a mulher, não, é meu corpo, você não vai chegar, porque eu não quero, porque você, mulher, faz tanta coisa que você não quer. Agora, pro seu marido, você fica... Faz uma força, filha. Agora, o padrão está aqui. Se eu me coloco debaixo do padrão, tem a bênção. Agora, se eu quero ficar de fora do padrão, depois não tem gabinete pastoral, não tem aconselhamento, não tem terapia, não tem nada que resolva. A verdade é que, se nós vivemos a palavra, a bênção acontece. O problema é que o inimigo conseguiu acertar onde? Na carne, uma seta, no ego, no pensamento, na altivez, em qualquer... E aí está um com queixo para cima, o outro queixo do outro lado, é o meu jeito, é do meu não sei o quê, e estão destruindo a vida, destruindo o casamento. E isso vai ter consequência nos filhos e assim por diante. Então, esposas, esse é o ponto 9, sejam incentivadoras dos seus maridos. 10º, na família não pode existir medo ou intimidação. Para pensar quantas pessoas hoje em dia não querem voltar para casa porque a casa é um lugar de medo. Isso não é só o marido, não, às vezes é o filho. O filho fala, não vejo a hora eu vou fazer um curso a mais, vou pegar uma DP aqui para não voltar para casa. Por quê? Porque a casa passa medo. A sua casa tem que ser um ambiente de paz. A sua casa tem que ser um ambiente acolhedor. 1 de Pedro 3 diz assim a palavra, verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Outrora as santas mulheres que esperavam, olha só, santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então a esposa estava esperando em Deus, mas ela estava submissa ao seu marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Então entenda, quando você teme ao Senhor, quando você respeita o seu marido, quando você está submisso ao marido, esperando no Senhor, amados, a família, ela vê a bênção de Deus, a família prospera, a família cresce, a família avança.
Não tem medo em casa, não tem intimidação. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor faz o quê, igreja? Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Então a casa que tem medo tem tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se existe medo e tormento dentro de uma casa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso começar a demonstrar amor. Eu preciso começar a comunicar amor. Eu preciso começar a falar amor. Eu preciso começar a sentir amor. Eu preciso começar a demonstrar o amor de Cristo. Porque no amor não tem medo. Se sua casa é um lugar de medo, de opressão, de intimidação, você precisa começar a trazer o amor de Jesus para aquele lugar. Porque o medo, produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que você tem comunicado na sua casa? Você tem comunicado amor para os seus filhos, para a sua família? Eu já falei que isso é a chave mais poderosa do tempo moderno. A comunicação que você tem. Não só o que você fala, mas o que você comunica. Com ações, com atos, com palavras, verbal, não verbal, corporal. O que você tem comunicado? Você abraça os seus filhos, você beija os seus filhos, você fala o que seus filhos são, você afirma a identidade deles em Cristo? Amém. Ou você só fala, você é um imprestável, você não vale nada, você não acerta. Ou você só dá palavras baseadas no resultado dele. Porque se você só fala para o seu filho as coisas baseadas no resultado dele, você está mostrando que ele é um resultado. É o que ele faz, não o que ele é. Agora, se você afirma o que seu filho é, não importa o que ele tenha feito, ele sabe que ele é filho teu, e ele vai se sentir amado e protegido por você, porque a identidade dele não está no que ele faz, está naquilo que ele é. Então afirme, pai, para o seu filho: filho, você é um amado, você é um abençoado, você é um eleito, você é inteligente, você é bonito, você é sábio, você é inteligente. Fale isso para o teu filho, mas fale até o ponto de falar: eu já falei demais. Aí você vai estar falando o suficiente. Eles precisam dessa segurança. Porque lá na escola vai ter o menininho que vai fazer o bullying. Isso é natural. Vai ter o mundo que vai falar: você não presta, você é ruim, você cai, você não acerta, você errou, você foi mal, você tirou 0. Mas em casa vai ter pai afirmando a identidade deles, falando: eu não importa como você tenha tirado, filho, na prova. O meu amor por você não está numa nota. O meu amor por você está em quem você é. Você é meu filho, você é meu amado. Você tem amor do pai aqui em casa. Aí vai crescer uma criança saudável. Vai crescer uma criança segura. Por que você tem um monte de jovem inseguro, adulto inseguro? Porque não teve amor dentro de casa demonstrado, não teve senso de pertencimento de quem ele era em casa. E aí chega no mundão, se em casa eu não tinha, quanto mais no mundo. E aí, como estão as famílias, como é que está o ciclo da coisa? Então nós estamos aqui, mas para quebrar todo o padrão mundano. Nós estamos aqui para ter padrões bíblicos dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser um lar que tem amor e comunicação e paz. Não permita dentro da sua casa qualquer palavra que seja fora da palavra de Deus. Falou uma coisa fora, já corrige a confissão, fala: não, pede perdão na hora, fala: Deus, não, é um abençoado, tem provisão. Não tem nada nessa casa, olha o que você está dizendo. Isso não dá para nada. Comece a dizer: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades nessa casa. Você vai ver as coisas acontecendo. Você vai ver a bênção começando a fluir dentro da sua casa. 1 João 4,18, no amor, já disse, né? Vamos para o quarto, para a gente ir para o final. Que oração? Vamos. O casal na liderança da família tem suas responsabilidades. Quais são elas? O marido como provedor e líder, e a esposa como consoladora, incentivadora e administradora do lar. Vamos entender essa questão, porque dentro de uma casa tem que haver ordem para uma boa educação dos filhos, para a harmonia de todos os membros da família, para que haja prosperidade na família. Cara, eu posso falar com riqueza de causa, como é que fala? Conhecimento de causa. Cara, eu sei o que foi minha mãe dentro de casa. Minha saudosinha mãe, Bispa Solange, vocês conheceram. Vocês conheciam a Bispa Solange na igreja. Nós conhecíamos a Bispa Solange e a mãe em casa. E nós víamos a sabedoria daquela mulher em liderar toda espiritualmente uma igreja e não desfuncionabilizar uma casa no seu papel. E não deixar nos faltar nada. Porque você pode ver e falar: alguma coisa estava estourando. Não estava. Nós estávamos sendo alimentados, educados, lição feita, banho tomado, educação dentro de casa, meu pai provendo, ela cuidando dos filhos e ainda liderando uma igreja. Então você entende que quando tem a bênção de Deus, amado, tudo dá para ser vivido, tudo dá para ser, potencializado. Agora, tem que estar debaixo do padrão de Deus. Então, quando você tem, o que Deus estabeleceu sendo vivido e cumprido, Deus é Deus. Ele falou: eu velo para que a minha palavra se cumpra. Se Ele estabeleceu, Ele vai velar para que aconteça na sua casa. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele tendo falado, Ele não volta atrás. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Você tem medo de quê? De colocar sua vida e sua família debaixo dos padrões de Deus. Ponto 1, para a gente começar a caminhar para o final. As mulheres devem ser instruídas aonde? Na palavra. É o que diz Paulo a Tito. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Então, recém-casadas, amem seus maridos.
Amem os seus filhos. A serem, olha só, sensatas, honestas. É agora que as feministas vão rapar os pelos do sovaco que elas deixam. Olha só o que diz a palavra aqui, ó. Boas donas. Então a Bíblia instrui mulheres a serem boas donas de casa? Sim. Ninguém vai me tacar uma pedra, deixa eu me esconder. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, mulheres, entendam, como edificadora, você é a dona do lar. Mas mulher, ela pode trabalhar? Ela pode. Nós temos mulheres empreendedoras, e uma coisa não nega a outra. A verdade é que a mulher, ela não pode descumprir o seu primeiro ministério, que é a sua casa. Eu vi uma mãe que foi assim, tinha uma vida espiritual, uma liderança totalmente ativa, mas em nenhum momento descobriu o lar. O que acontece hoje é que as mulheres falam, eu vou para a carreira, e entregam o casamento, entregam o lar, entregam os filhos. Eu vou falar algo aqui, coloque muita sabedoria no que eu vou dizer agora. E eu preciso falar isso aqui debaixo de uma direção do Espírito. Porque a Bíblia está falando, vou ler de novo, Tito está falando, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Uma jovem recém-casada, ela precisa entender que ser boa dona de casa é uma bênção. Ela precisa entender que as ideologias do mundo, elas são totalmente deturpadas e deturpam a palavra de Deus. E a gente precisa entender que ser dona de casa é você honrar sua casa, é você cuidar da provisão, é você, cuidar da manutenção da casa, da vida dos filhos, da vida do marido. Isso é ser boa dona de casa. E eu preciso falar uma coisa aqui, que há muito tempo eu quero falar para a igreja, da parte de Deus. Porque depois que você casa, a ordem natural é que venham os filhos. E hoje existe uma cultura onde a mãe ela vai abrir mão dos primeiros momentos com o filho, e eu sei da realidade que a gente está vivendo, então por isso que eu quero que você entenda a maturidade do que eu vou dizer, mas eu não posso negar o que a Bíblia diz, e o que hoje até a ciência comprova, do que é a primeira infância de um filho com uma mãe. Porque hoje muitas mães, elas estão abrindo mão, jovens, recém-casadas, ou mães, novas mães, tiveram um filho, elas estão abrindo o maior momento, que é quando o filho mais precisa dela, ela está terceirizando isso para alguma pessoa para que ela possa cumprir uma carreira. Eu quero que você, mulher, tenha sabedoria e ore a Deus. E Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar direção. Porque um filho, ele precisa do cuidado da mãe. Ainda mais na primeira infância. E quando você transfere isso para outra pessoa, você está negligenciando algo que só você pode dar para o seu filho. Então eu sei que hoje a gente está falando de um país onde existem muitas realidades, onde existem muitas questões. Alguém pode dizer, você está pregando um lugar, eu sei a realidade, mas eu preciso incentivar você a viver aquilo que Deus tem como padrão para a sua vida. E o filho vai precisar da mãe. Então, eu não vou negar o fato da realidade do nosso país, de muitas mães precisarem deixar o filho numa creche, precisarem deixar o filho, porque senão ela não vai ter por sustento em casa. Eu sei, e Deus vai honrar isso. Mas eu quero que você entenda que, de uma forma muito sábia, nós devemos orar a Deus para que Ele possa fazer sim o sobrenatural, e nós cremos que Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus do sobrenatural, senão nós não estaremos aqui pregando, para que uma mãe possa ter esse tempo de primeira infância com seus filhos, porque isso vai determinar todo o resultado da vida de uma criança. Com todo respeito, uma babá, ela não vai suprir o que você, mãe, tem que dar para o seu filho. Hoje você vê nos shoppings um monte de babás e terceirizados e daquilo, e eu não estou negando que famílias possam ter cuidados, possam ter ajuda, as vós, isso é maravilhoso. Mas mãe é mãe, e nada muda isso. Pai é pai, e nada muda isso. E filho, ele tem que ser, sim, num momento, a prioridade. A criança nasce, ela precisa, até mesmo na questão de suprimento de alimentação da mãe. E a gente precisa entender que muitas mães estão com uma visão deturpada. E muitas podem estar com o filho, mas elas preferem colocar o filhinho pequeno num lugar para falar, não, eu vou curtir. O seu filho precisa de você. É uma fase, é um momento. E eu quero que você ore a Deus e que você entenda do Espírito que eu estou pregando nesse momento. Para alguém isso aqui está entrando de uma forma no coração. Mas entenda, mãe é mãe e pai é pai. Nada substitui o amor de uma mãe e nada substitui o amor de um pai. E a gente precisa redefinir as nossas famílias de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo, estamos nesse tópico, as mulheres devem ser instruídas na palavra. Estou te instruindo na palavra. Segundo, as mulheres devem estar atentas para o bom andamento da casa. Então você precisa estar, mulher, atenta. Limpeza da casa, comida, a despensa, aos filhos, escola, toda essa dinâmica, isso está no controle da mãe.
Ela é edificadora do lar. Olha o que diz Provérbios 31, 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Isso está falando para a mulher dos Provérbios. Então não pode ter preguiça. Vou deixar lá. As pessoas acham que eu estou pregando um lugar que eu tenho 3 faxineiros em casa, 4. Eu falei quinta-feira, tem alguém que acorda me abanando, o eunuco, fala, Bispo Fernando, graça e paz, vai para a igreja, vai para o culto. Eu estava dando gabinete no telefone e minha esposa aspirando a casa. E eu, irmão, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, peraí, que entrou no fone lá, está aspirando, estava preparando o almoço, não sei o quê. A gente sabe como é que é uma dinâmica de uma casa. Então, jovens, mães, recém-casadas, nós precisamos instruir. Esse papel é da mulher. E isso é feito com sabedoria. Eu amo a minha casa, por quê? Porque a minha esposa, ela deixa a casa maravilhosa. Porque ela cuida da casa, ela cuida da minha vida, cuida das roupas dos nossos filhos. Isso não nega, muitas vezes eu estou ali, tem um tempo, tem uma roupa, uma montanha de roupa, lá vai, eu já ponho na máquina, tem uma louça, eu vou lá e lavo a louça, não sei o quê. O Diácono Ulisses já experimentou isso. Não é o Ulisses que está aqui, é o Jojo. Outro dia o Ulisses estava trocando a luz em casa, eu lavando louça, olha que coisa. Ele me ajudando com a luz lá e eu lavando louça. E eu falei, olha, você está vendo algo que ninguém nunca vai ver, o seu bispo lavando louça, hein? Isso é a vida comum do lar. Porque se os dois sujam, os dois podem lavar assim ou assim. Agora, lógico que muitas vezes o homem está com uma outra ocupação e a mulher vai ter essa dinâmica. Terceiro ponto, os pais devem dar instruções aos seus filhos. Eu posso ouvir um amém dos pais em nome de Jesus? Provérbios 22, 6 assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o pai, eu já ensinei a igreja, escolarização é uma coisa, educação é outra coisa. A escola vai escolarizar, você em casa vai educar. A educação do teu filho é você. Não transfira. Eu falei que ouço o culto de quinta-feira, principalmente os minutos finais. Eu falei, os pais falam assim, não, meu filho não quer ir para a igreja hoje, eu vou deixar ele dormindo. O seu filho fala que não quer ir para a escola, você deixa ele dormindo? Não deixa, né? Para a escola você fala, levanta moleque, porque você está pagando a mensalidade, porque vai repetir de ano, porque tem que ir. Agora para a igreja, você não sei o quê. Meu filho falou que a igreja é chata, que não sei o quê. Amado, vai ser chato mesmo. Eu cresci vendo igreja, eu queria ficar em casa jogando videogame. Vamos para a igreja, filhos. Minha mãe falava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Falei quinta-feira, a igreja não é a Disney, para seu filho vir aqui e achar que vai ser uma emoção. A igreja, muitas vezes, a carne não quer orar, a carne não quer adorar. Só que se nós não instruirmos os nossos filhos no que é dar um culto a Jesus, a gente vai deixar uma lacuna, e o mundo vai entrar nessa lacuna e vai instruir ele a fazer outra coisa. Então, pais, não tem opção, não pergunte ao seu filho, você quer, indique a ação. Vamos à igreja, se troque agora, isso aí, e vamos. E é assim que funciona. Não tem filhinho, você quer ir hoje para a igreja ou você prefere ficar dormindo? Filho, você quer ir para a igreja, como é que é? Educação positiva. Você quer ir para a igreja sozinho ou você quer ir para a igreja debaixo de cinta? Pronto. É assim. Em casa é assim. Vamos lá. Então, quarto, deve haver cuidado com os idosos. Essa questão também para a gente trazer, para nós finalizarmos. No lar, que existe alguém mais idoso, tem que haver responsabilidade e cuidado também com o idoso. Essa questão tem que ter muita sabedoria, porque não é para estragar o casamento por causa de um idoso, mas é para cuidar. E Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar instruções, mas as pessoas idosas, elas precisam de um cuidado, a gente precisa ter esse olhar. 1 Timóteo 5 diz assim, verso 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então que a gente tenha essa sabedoria. Porque aqueles que cuidaram de nós, uma hora vai precisar de cuidado. E nós precisamos entrar nessa brecha. Nós precisamos cumprir isso com muita sabedoria, dando o nosso melhor. Mais uma vez, não é para estragar casamento, mas é para, com harmonia, com sabedoria, saber que eles precisam de cuidado. E muitas vezes tem idosos que precisam de muito cuidado. E nós, como talvez filhos ou talvez netos, precisamos entrar nessa brecha. Eu quero finalizar, na verdade, eu preciso finalizar dizendo para você que uma família sem base bíblica, ela está sem chão. Uma família sem base bíblica, ela não tem alicerce. Ela não tem algo que vá sustentar. Existem muitas formas de eu poder terminar um culto. Mas toda vez que eu estou pregando sobre família, quando eu estou terminando meu esboço, Mateus 7, ele vem como uma direção de Deus. E eu preciso terminar mais uma vez lendo para você. Porque de alguma coisa que eu tenha falado aqui, você pode ter falado, não gostei disso, não é bem assim, tem outra realidade. Eu sei que o diabo fica falando umas vozes na tua cabeça. Ele vive em outro mundo, ele tem uma esposa que é assim, ele tem uns filhos que é aqui. Eu sei que o capeta ele fica colocando um monte de mentira na tua cabeça. Mas eu preciso finalizar e fechar a régua e costurar, como diria minha mãe, com Mateus 7, porque não tem como a gente fugir do que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Ele falou, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você tem duas escolhas nessa série. Ser um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus falou, olha, você que é prudente,
E caiu a chuva, e transbordou os rios, e sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas Jesus também alertou, ele falou: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E aconteceu a mesma coisa. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero dizer para você que aí fora os ventos estão soprando, e quanto mais, como diz a palavra, né? Quanto mais vede que o dia se aproxima, quanto mais Jesus está prestes para voltar para buscar sua noiva, mais os ventos vão soprar, mais as ideologias vão crescer, mais a coisa vai ficar, os rios vão transbordar. Mas Jesus foi muito claro. Então, para você que talvez tenha alguma dificuldade nessas questões de família, Deus está te dando hoje, falando: olha, você pode ouvir e praticar, ou você pode ouvir e não praticar. Esse é insensato. Aí depois nós vamos falar: minha casa acabou, meu casamento acabou. Por que muitos não acabam? Por que muitos terminam a vida feliz, casados, vencem as adversidades, vencem as lutas? Vão dizer: porque eles não têm luta. Porque todo casal tem luta, toda família tem adversidade. O dia mau chega para todo mundo. Só que a diferença não é a condição do vento. A diferença é como nós estamos construindo a nossa casa. É onde nós estamos construindo a nossa casa. Se você fala: bispo, nesse negócio de mulher, marido, construa do seu jeito. Construa da sua forma. Só que Jesus foi claro: o que ouve e pratica. Eu quero ouvir de Jesus falar assim: Fernando, você foi um servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. É isso que eu quero ouvir do Senhor. Eu não quero chegar e Deus falar: você foi mau e negligente. Eu quero ouvir do meu Senhor falando: você ouviu e praticou. Porque eu estou pregando de um lugar onde o vento bate muito forte na minha vida, na minha família. Onde o rio transborda muito alto na nossa família e na nossa casa. Mas eu estou pregando um lugar onde a minha casa não cai. Por quê? Porque eu sei a rocha que eu estou construindo na minha família. Que eu estou construindo. Eu não estou terceirizando a construção da minha família para um pastor, para um psicólogo, para um professor, para um advogado, para um médico. Eu estou construindo como prudente, como homem sábio. E minha esposa ao meu lado está junto construindo comigo, edificando a nossa casa. E os ventos vão bater. Eu sei que a adolescência vai chegar na vida dos meus filhos. Eu estou prevendo as curvas, mas eu já estou aqui instruindo. Eu já estou ensinando aqui, prevendo a curva. Falando: é assim, ó, o caminho é esse. Isso não, isso sim. É aqui, nós somos assim. Isso é o mundo, isso é Deus. Cada oportunidade coloca uma semente. Por quê? Porque eu preciso olhar para os meus dois filhos e saber que eles são dois pecadores que precisam do arrependimento, que vão ter que ter um encontro com Cristo. E vai chegar essa hora que vai bater na porta deles, e aí não tem pai. Eu falei: não tem costas largas de pai. Eu falei, preguei quinta-feira, a salvação é individual. Porque o filho pensa: o meu pai vai na igreja, meu pai é dizimista, eu estou garantido. Não, o filho vai ter que ter a vida dele com Deus. O filho vai ter que ter um encontro dele com Deus. E nós, pais, somos aqueles responsáveis para preparar os nossos filhos para esse encontro com Deus. Por isso que eu estou falando aqui com um lugar de muita responsabilidade, de maturidade espiritual, para você entender o quanto você, pai e mãe, você tem essa responsabilidade de preparar os seus filhos para esse encontro com Deus. Então não transfira isso para ninguém. Porque a Bíblia diz: aquele que ensinar a criança no caminho que se deve andar, ainda quando for velha, não se desviará dele. Aí muitos falam: por que meu filho se desviou? Porque você não ensinou no caminho. Porque ensinar no caminho é você estar ao lado dele no caminho, mostrando o caminho. Não é apontar o caminho, é estar no caminho falando: filho, é assim que faz. E eu sei que isso dá trabalho. Educar dá trabalho, exortar dá trabalho. E os pais hoje não querem ter trabalho. Então coloca o filho num lugar lá, transfere para alguém e fala: aí vai chegar a curva. Aí vai vir para: ai, meu filho agora está com uma companhia, meu filho está... Por que está com uma companhia? Porque você não proporcionou ambientes saudáveis para ele, você não proporcionou amizades cristãs para ele, você preferiu levar o seu filho para as festinhas, você preferiu levar o seu filho para viajar para a casa do amiguinho ímpio, você preferiu. Aí depois chega e fala: e agora? A palavra não se cumpre? Se cumpre, porque eu estou dando testemunho de uma vida onde pais me instruíram, os meus irmãos e toda uma geração no caminho do Senhor, e hoje nós podemos falar com toda humildade, mas com uma realidade que nós lideramos uma igreja. Como que isso é possível? Porque eu fui instruído no caminho. Eu não aprendi com o que o meu pai falava, eu aprendi com o que o meu pai mostrava dentro de casa, com a minha mãe mostrava dentro de casa. E hoje eu posso olhar para os meus dois filhos e fazer o mesmo com eles. E eu posso dizer para você: nesse caminho, igreja, nem o louco erra. Nesse caminho nenhum louco erra. Eu não estou falando de um lugar onde a gente não tem luta, onde não tem desafio, onde não tem tiga, onde não tem... Tem muita coisa acontecendo, mas em todas elas nós somos mais que vencedores, porque Jesus falou: o que ouve e pratica, a casa não cai. O rio transborda, a chuva bate, mas a casa não cai. Que você possa desfrutar disso hoje o resto da sua vida. Como que eu faço isso? Como que eu tenho uma família feliz? Construa a sua família nos firmes fundamentos. Construa a sua família nos caminhos do Senhor. O que diz a palavra? Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará. Coloca o reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas.
Eu entendi que colocar o reino em primeiro lugar, chegar para os meus filhos e sempre instruir o caminho certo. Falar, Lorenzo e Kiara, Jesus faria isso, nós fazemos isso. Mas papai é um amiguinho. Jesus faria isso, nós somos de Jesus e o nosso padrão é esse, filho. Kiara, o nosso padrão é esse, filha. Jesus, eu não vou perdoar. Vai abraçar a amiguinha assim, vai respirar, não sei o quê, mas a gente perdoa. Por quê? Porque Jesus já nos perdoou. Quem somos nós para não... Minha filha tem 5 anos. Meu filho tem 9 anos. Aconteceu situações, desafios. Eu falei, a gente vai aprender uma lição aqui, crianças. No carro, lembra-se? Aconteceu um desentendimento. Eu falei, Jesus vai nos ensinar algo nessa lição. E eu dirigindo, falando, olha, vocês vão perdoar tal pessoa, porque aconteceu isso, tal. A pessoa vai pedir perdão e vocês... mas eu estou chateado, eu não gostei. Vocês vão perdoar, eu sei que vocês estão chateados, é assim mesmo que funciona. Vocês vão abraçar, Deus vai trabalhar no coraçãozinho de vocês. Mas eu tenho razão, vocês têm razão, lógico, eu não estou negando que vocês estão certos na razão, mas a gente não tem que ter razão, a gente tem que ser crente. Meus filhos têm 9 e 5 anos, e do jeito deles eles estão entendendo. Eu não estou aqui pregando para você falar que soberba, eu estou aqui com muito amor, querendo que você viva a bênção de Deus na tua casa, na tua família. Para que você desfrute de um casamento feliz, eu tenho dito, filho sentado ao redor da mesa, para que você desfrute, sabe, da plenitude de Deus. Bispo, isso é impossível, isso é o que o diabo colocou na tua cabeça. Porque Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Eu fico com Cristo, eu fico com a palavra de Deus, eu fico com o que Deus estabeleceu. Para mim isso é verdade, e o que o mundo fala é mentira. E por mais que o mundo cresça, por mais que o vento, eu vou continuar olhando para Jesus, como Paulo falou, firmemente. Ele é o autor consumador. Você está vendo como a coisa é prática? O evangelho é prático. Eu estou olhando para Jesus firmemente. Por que tem que orar firmemente? Porque o mundo vai tentar fazer você virar. A ideologia vai tentar fazer você virar. O divórcio vai bater na porta e vai falar, realmente incompatibilidade, a gente não se dá. Isso realmente, meu marido agora não é mais aquela da minha esposa. É realmente uma novinha. Realmente não sei o quê. Aí vai começar a bater, o rio vai transbordar. Mas se você está olhando firmemente, Paulo fala, você vai correr com perseverança uma carreira que lhe foi proposta. E existe uma carreira de alegria. Existe uma carreira de uma família feliz. Isso não é utopia. Para os crentes isso é total realidade. É isso, igreja. Que levantem homens com esta sede. Que levantem mulheres. Bispo, eu quero isso. Então faça na sua casa. Porque na minha casa eu faço. A sua você vai fazer. Eu não vou bater na sua porta e falar, oi, vim aqui construir a sua família sobre a rocha. Não, você vai construir. Porque Deus já te deu todo o poder e toda a sabedoria. Bispo, eu não tenho sabedoria. A palavra diz, peça a Deus que lhe dá liberalmente. Que assim seja, igreja. Porque essa é a vontade de Deus para a sua casa e para a sua família. E os que creem digam amém e amém. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos terminar o culto. Eu passei 5 minutos, mas eu sei que você vai sair daqui edificado. Nós vamos orar, eu vou dar bênção. Se você puder esperar, se você se locomover, para que a gente possa receber tudo que Deus tem. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Nós te louvamos nesta manhã, Pai, porque mais uma vez o Senhor se manifestou com tua glória, o Senhor se manifestou. Pai, a minha oração, Jesus, o meu coração pastoral, é para que o Senhor venha a fortalecer a mão dos homens, das mulheres, para que tudo aquilo que nós ouvimos hoje, Pai, não seja uma utopia, mas seja uma realidade. Em ti nós tudo podemos. Certa vez o Senhor disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui está uma igreja que crê, aqui está uma igreja que vive pela fé, Pai. Por isso eu declaro famílias felizes, eu declaro casamentos prósperos. Pai, nessa hora nós fechamos a voz do divórcio, nós fechamos a voz, Pai, dos filhos fora das casas, nós fechamos a voz dos filhos nas drogas, nós fechamos a voz, Pai, da prostituição, nós fechamos a voz, Pai, da fornicação, nós fechamos a voz da pornografia, nós fechamos a voz, Pai, da falta de dinheiro, nós fechamos a voz, Pai, do mundo, e nós nos abrimos para a tua voz, Jesus. A voz que faz o milagre acontecer, a voz que prospera, a voz que restaura. Pai, por mais que alguém esteja vivendo uma família destruída, eu creio que em ti há um recomeço. Eu creio que em ti, Pai, há novidade de vida. Eu creio que em ti, Pai, existem, Senhor, as tuas insondáveis riquezas, as tuas insondáveis glórias, o teu tesouro. Pai, em ti há sempre uma saída, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nessa hora nós nos posicionamos, Pai, como verdadeiros soldados. Nessas horas, Pai, nessa hora nós nos posicionamos, Jesus, como homens e mulheres valorosos, e nós declaramos, Jesus, na vida do casamento, na vida familiar, nós declaramos, Pai, restauração, nós declaramos, Pai, cumplicidade, nós declaramos homens posicionados, nós declaramos mulheres posicionadas, nós declaramos, Pai, perdão nos lares, nós declaramos, Pai, finanças ajustadas, nós declaramos, Pai, relações harmoniosas, nós declaramos alegria nos filhos, nós declaramos pertencimento
pertencimento nas famílias. Nós declaramos a tua bênção, Pai, nas famílias aqui representadas. Eu declaro e profetizo famílias felizes. Eu declaro na tua autoridade, Pai, eu profetizo famílias fortes. Eu profetizo famílias alegres. Eu profetizo, Pai, tudo que há no céu, que seja manifestado nos lares. Perdão, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós profetizamos, Jesus, casas cheias de tudo que é bom. Nós profetizamos sonhos realizados. Nós profetizamos, Jesus, porque nós cremos que se o Senhor diz, é possível, porque está escrito: tudo é possível ao que crê. Vamos, igreja, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos, e nós nos apropriamos. Declaramos que se cumpra nos nossos lares, que se cumpra nas nossas casas. Declaramos que veremos a restauração, o milagre, a mudança de sorte. Veremos a mudança de sentença, porque o Senhor já foi à nossa frente, e o Senhor já manifestou, Pai, o teu bom tesouro. O Senhor já manifestou o teu braço. O Senhor já manifestou, Pai, o milagre. E o Senhor já manifestou tudo que nós precisamos. Saímos daqui, Pai, totalmente fortalecidos, renovados e restaurados, declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e serão permanentes na vida dos fiéis. E aqueles que recebem uma família feliz, digam amém. Glórias a Deus. Olha só, você vai sair desta manhã abraçando o maior número de pessoas, e você vai declarar assim: as nossas famílias são felizes, porque as nossas famílias são de Deus. Bom dia a todos, ótima semana, até amanhã no culto de oração e confissão. Você que está em casa, uma semana de bênçãos, de vitória. E diga quem está ao seu lado: as nossas famílias são felizes, porque são de Deus. Graça e paz, igreja.